5 coisas que você precisa fazer no primeiro capítulo do seu livro. Continue aqui comigo se você quer entender como introduzir conflitos envolventes, descobrir maneiras de estabelecer temas relevantes, saber como criar ganchos que prendem o leitor e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de ciência criativa. E se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, o livro Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, clique no link que está aqui na descrição. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu tenho uma sugestão imperdível para você. Elevar a sua escrita a outro patamar e ainda de graça. É só curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque ao fazer isso você vai ter acesso semanal a conteúdos que vão turbinar a sua escrita. Posso contar com vocês? Maravilha, então vamos para o nosso conteúdo de hoje. Apesar do título desse vídeo, é importante a gente lembrar que, como autor, você tem a liberdade de fazer o que você quiser no seu livro. Não estou aqui para ditar regras. Inclusive, num texto experimental, um texto que talvez se dedique mais à linguagem do que a contar uma história, e tudo bem, você pode ignorar todas essas dicas. No entanto, se o seu objetivo é conquistar o seu leitor, manter ele envolvido até o fim do seu livro, conversar com o máximo de leitores possíveis, então fique até o final desse vídeo, porque essas práticas são altamente recomendadas. A primeira delas parece meio óbvio, tá? Mas muita gente não faz isso, tá? Introduzir personagens principais. Quando você está começando seu livro, é essencial você apresentar logo de cara os seus personagens principais e de uma maneira que capture a atenção do leitor. Então, primeiro vamos falar de descrição física, psicológica do protagonista. Você quer que o seu leitor leia e, na hora, já visualize o seu personagem. Mas, e isso é muito literatura, né, diferente de outras mídias, você quer que também o seu leitor entenda quem é o seu personagem por dentro, na sua interioridade. Por exemplo, imagina um personagem que é um detetive. Aí você, vamos supor que você use aquele tipo detetive mais clichê, né? Você o descreve como um homem de meia idade, com cabelos grisalhos, um olhar cansado, mas também você pode mostrar que ele é perfeccionista, que ele é obcecado em resolver cada caso, ele é um workaholic, e mesmo que isso signifique sacrificar sua vida pessoal. Então, talvez, em vez da gente contar a história desse protagonista, que tal se a gente contasse a história da pessoa que convive com ele, de algum familiar dele, né? Essas combinações de descrição física e psicológica ajudam a criar um personagem que seja tridimensional. E esse é um ponto que eu bato bastante, que eu ressalto bastante, que eu enfatizo bastante nos meus cursos de escrita, como o curso Caminho do Escritor. Então, é fundamental você estabelecer também quais que são as motivações iniciais do seu protagonista. O que impulsiona o seu personagem? Pode ser a busca por justiça, como no caso do detetive, ou um desejo profundo de vingança, né? E isso é o objetivo, né? E essas motivações que motivam esse objetivo vão dar ao leitor um motivo para se importar com o que acontece com o seu personagem. Lembre-se de que ser claro sobre isso desde o início, vai fazer com que o leitor entenda as ações do seu personagem. Em seguida, introduza o antagonista, ou outros personagens chaves que terão papéis importantes na história. Às vezes não precisa ser o antagonista. Um bom antagonista ele pode ser tão complexo na sua história quanto o seu personagem principal, né? Pensa nesse antagonista que talvez ele também tenha, talvez não, ele tem as suas próprias motivações, os seus próprios dilemas morais. Talvez o rival do seu detetive seja um criminoso brilhante que acredita que está fazendo mal, mas por um bem maior. Isso já cria um conflito de interesse e dá profundidade à narrativa. O objetivo do personagem principal e o objetivo daquele que o antagoniza tem que de alguma forma se chocar para que você tenha drama, para que você tenha conflito, né? Óbvio, existem os conflitos internos do personagem, mas existe o conflito externo, que está no amplo da história, vamos dizer assim. E essas interações iniciais entre os personagens também são muito importantes.
Então, use diálogos, ações, para mostrar como que os personagens se relacionam entre si. Essas interações podem revelar muito sobre os personagens sem precisar de longas exposições. Por exemplo, uma simples conversa entre o detetive e o seu parceiro pode revelar a dinâmica da sua parceria e o respeito mútuo que eles compartilham. Por último, tem indicações sutis sobre o desenvolvimento futuro dos personagens. Talvez o detetive tenha um hábito nervoso que sugere um passado traumático, ou o antagonista tenha um momento de vulnerabilidade que humaniza o papel dele. Essas pequenas pistas mantêm o leitor curioso, investido na evolução dos personagens. E com os personagens bem estabelecidos, você está preparado para mergulhar no próximo passo fundamental, tá? Que é criar um conflito que mantenha a atenção e o interesse do leitor. Beleza? Continue aqui comigo que eu já vou te explicar esse ponto 2. Então tá, seus personagens principais estão bem estabelecidos. É hora de você introduzir o conflito central da história. O conflito é o que impulsiona a trama, é o que mantém o leitor engajado. Primeiro você precisa apresentar o problema central, o desafio que o protagonista deve enfrentar. Por exemplo, o nosso detetive pode descobrir que um amigo próximo foi acusado de um crime que ele não cometeu, criando aí uma situação pessoal e até talvez profissional complexa para ele, para o detetive. Então, além do conflito principal, sinalize tensões e conflitos menores que vão enriquecendo a narrativa. E essas pequenas tensões podem ser obstáculos no caminho do protagonista, como problemas pessoais, dificuldades no trabalho ou mesmo rivalidades. Elas ajudam a manter a história dinâmica, realista. Imagina o seu detetive lidando com a pressão dos seus superiores, né, pressionando ele para solucionar outros casos, enquanto ele tenta provar a inocência do amigo dele. Então, é essencial você mostrar como que o conflito afeta o protagonista. Isso torna a história mais emotiva, mais envolvente, a história engaja com o leitor. Talvez o detetive comece a duvidar de si mesmo ou se sinta isolado à medida que ele se aprofunda no caso. E esses momentos de vulnerabilidade, se você olhar para a estrutura de 3 atos, por exemplo, você vai ver claramente quais que são esses momentos. Portanto, estude a estrutura de 3 atos, tem vídeo aqui no canal sobre isso. Mas esses momentos fazem com que o leitor se conecte ainda mais com o personagem. Então, indicar os riscos, né? Ou seja, o que está em jogo, é muito importante para que o leitor entenda a importância do conflito. No caso do detetive, os riscos podem incluir a perda, por exemplo, da sua reputação, a segurança do seu amigo, até mesmo a sua carreira ou alguma outra questão pessoal. Quanto mais altos os riscos, mais tenso e emocionante vai ser o conflito para o leitor. Por fim, antecipe possíveis obstáculos que o protagonista vai enfrentar. Esses obstáculos mantêm a história imprevisível e o leitor na ponta da cadeira, porque o detetive ele pode enfrentar ameaças à sua vida, pistas falsas, traições que complicam ainda mais a investigação, ok? Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no começo do vídeo, aproveita que você já está aqui, curte, se inscreve e ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo desse tipo, conteúdo que vai ajudar você a melhorar na escrita. E falar de conflito nos leva diretamente ao coração da história. Mas a gente não pode esquecer a importância do tema, então a gente vai explorar isso mais a fundo a seguir. Número 3, estabelecer o tema. O tema é aquela espinha dorsal da sua história, é a mensagem, é a lição subjacente que talvez esteja nas entrelinhas da sua história. Falei bonito agora, né? Então, introduzir os temas principais logo no primeiro capítulo é uma maneira de conectar o seu leitor com a essência do seu livro. Para começar, pensa nos temas que você deseja explorar. Por exemplo, no caso do nosso detetive, temas como justiça, redenção, moralidade, esses temas eles podem ser centrais. Então, dê dicas sobre essas mensagens ou lições através de cenas, através de diálogos. Você não precisa ser explícito.
Muitas vezes é mais poderoso quando o tema emerge, quando o tema aparece das ações e das escolhas dos personagens. Por exemplo, uma conversa, sei lá, entre o detetive e um suspeito sobre o que é moralmente correto. Isso pode plantar a semente do tema moralidade dentro da história, sem parecer que seja uma coisa forçada. Então, também, o uso de simbolismos e metáforas é uma outra técnica muito eficiente para você introduzir temas. Digamos que o detetive tem uma planta que ele cuida meticulosamente, talvez um bonsai, né? Isso simboliza, né, essa busca interior que ele tem pela ordem, em meio ao caos, as coisas que ele não controla, que ele considera, né, as piores coisas do mundo. Então, pequenos detalhes como esse podem enriquecer a sua narrativa e dar mais profundidade para o seu tema. Crie cenas que reflitam os temas. Se a justiça é um tema central, talvez o detetive testemunhe uma certa situação em que a justiça não é cumprida, o que motiva ele ainda mais na sua missão. Essas cenas não só reforçam o tema, mas também desenvolvem o arco do personagem. Então, conecte o tema com os personagens principais. As motivações, os dilemas dos personagens, tudo isso deve estar alinhado com o tema mais geral da sua história. Por exemplo, o antagonista pode ter uma visão distorcida da justiça, que contrasta com a visão do detetive, criando aí esse conflito temático interessante. E isso ajuda a tornar mais sólido na mente do leitor o tema da sua história. Então, estabelecer o tema no início prepara o terreno para uma narrativa mais rica, mais impactante no leitor. Agora vamos falar sobre como seu estilo e voz narrativa também podem impactar a forma como o tema e a história são percebidos pelo leitor. Então, número 4, estilo e voz narrativa. O estilo e a voz narrativa, eles são elementos que dão personalidade à sua escrita. Só que é importante diferenciar. Já falei isso várias vezes, mas vou repetir. A voz é uma coisa que vem da sua personalidade como autor. Algo que aparece naturalmente quanto mais você escreve. Então, quando alguém me diz assim, eu quero descobrir a minha voz como escritor, eu sempre fico pensando, e tem como fazer isso? Na minha concepção, não tem. A voz é algo que vai aparecendo à medida que você vai se tornando um melhor escritor. Por quê? Você vai se conhecendo mais, você vai, dentro desse processo de autoconhecimento, transparecendo mais a sua personalidade no seu texto, e isso é a sua voz. Agora, o estilo, por outro lado, são as escolhas conscientes que você faz no seu texto. Eu vou usar frases curtas ou frases longas, eu vou fazer num estilo direto ou mais poético. São essas pequenas escolhas. Então vamos falar um pouquinho mais sobre o estilo. Você tem que definir o estilo que você vai usar na sua escrita. Pode ser formal, pode ser informal, pode ser poético, pode ser experimental. O estilo mais poético pode ser adequado para uma narrativa mais introspectiva, mais emocional. Sei lá, Clarice Lispector, por exemplo. Enquanto um estilo mais direto, mais informal, pode ser perfeito para uma história, sei lá, de investigação, né, como os contos do Raymond Chandler, por exemplo. Eu gosto muito, aliás. Por exemplo, se você está escrevendo uma história de terror, um estilo mais direto, mais conciso, pode ajudar a criar uma atmosfera mais tensa, mais urgente para sua história. Já para uma fantasia épica, querendo ou não, você vai ter que incluir um pouco de descrição sobre o mundo, né? Você não precisa descrever tanto como Tolkien descrevia. Se você quiser, tudo bem, né? Mas você vai ter que ser mais descritivo do que num romance de suspense, por exemplo. Porque você precisa não só contar a história, mas também conduzir o leitor por aquele mundo que tem particularidades que são diferentes do nosso. Já a sua voz, sim, ela distingue você de outros autores. Mas eu não acredito que ela possa ser desenvolvida deliberadamente. Ao invés disso, ela vai surgindo quanto mais você escreve, quanto mais você reflete, né, sobre a sua visão de mundo, sobre as suas experiências, sobre o seu jeito de se expressar,
sobre o seu entendimento de quem é você nesse espaço. Quanto mais você se aprofunda nisso, mais a sua voz ela é liberada dentro do texto. Tá? E aí, o que você pode fazer nesse processo todo aí de voz e de estilo, né? Você tem que pensar em como você quer que seus leitores se sintam ao ler suas palavras, né? Você quer aqueles que se sintam como se estivesse ouvindo um velho amigo contar uma história, ou contar uma anedota, ou contar uma piada? Ou como se você estivesse lendo um diário muito pessoal de alguém, né? Aquela coisa meio do voyeurismo, né? São escolhas suas, tá? Então, o que é importante é que o seu estilo esteja consistente ao longo do livro. Por exemplo, se você é naturalmente sarcástico, isso faz parte da sua voz. Então, você pode deixar esse sarcasmo transparecer na sua narrativa. Isso pode dar uma personalidade única à sua escrita. E essa consistência no tom, na voz narrativa, no estilo, tal, é importante também para dar uma coesão na história. Se você começa com um tom mais leve, mais humorístico, é importante manter, né? É importante ter essa consistência até o final do livro. A menos que você tenha uma mudança, né, que seja justificada dentro da trama, sei lá, o livro é narrado até metade por um personagem, da metade para frente por outro, e aí muda o tom. Aí tudo bem, né? Se o nosso detetive começa de uma maneira cínica, sarcástica, manter esse tom vai ajudar a construir a personalidade dele e a forma como ele vê o mundo. E uma mudança assim do nada pode parecer forçada dentro da história, pode desorientar o leitor, pode quebrar a imersão na história. Então, o uso de linguagem figurativa, descritiva, também enriquece a narrativa. Tá? Isso envolve o leitor. Metáforas, símiles, descrições sensoriais podem transformar cenas simples em experiências vívidas, né? Experiências vibrantes na mente do leitor. Por exemplo, em vez de você dizer que a cidade estava movimentada, sei lá, né, um exemplo que me ocorre agora aqui, você poderia descrever que as ruas pulsavam como artérias congestionadas, cada carro e pedestre uma célula frenética no corpo vivo da cidade. É só um exemplo, isso já virou clichê, né, comparar a cidade com um organismo vivo, né, isso já virou um clichê narrativo, portanto não usem. Ou, se usarem, reinventem ele de alguma forma, né? Mas isso ajuda a dar mais, sei lá, dar mais força na descrição da história. E essas escolhas estilísticas, elas ajudam a criar imagens mais fortes na mente do leitor e a tornar a leitura mais envolvente. Então, mostre as suas técnicas de escrita específicas através de diálogos, de monólogos internos e outros dispositivos narrativos que a gente discute aqui no canal, né, no dia a dia aqui do conteúdo. Um bom diálogo pode revelar também, logo de cara, muito sobre os personagens e até, né, dar um avanço assim na trama, né? Principalmente se você usar o diálogo para revelar o conflito interior do personagem de uma forma que não seja declarativa, de uma forma que o leitor possa inferir isso, que o leitor possa deduzir isso. Aí a gente está falando de literatura, de boa literatura. Né? Quando o leitor ele consegue ver mais no texto, muitas das vezes, do que o personagem está vendo. Dá trabalho, é difícil, mas é possível também de se trabalhar na literatura dessa forma. Tá? Esses monólogos internos que às vezes os personagens têm, eles permitem que você explore os pensamentos, os sentimentos mais profundos dos personagens, criando aí uma conexão com o leitor. Por exemplo, um monólogo de detetive pode revelar suas dúvidas, seus medos, criando aí empatia no leitor. E falando em criar empatia com as pessoas, eu tenho um canal no Telegram onde a gente criou um espaço super bacana, onde eu lanço desafios de microcontos semanais, compartilho dicas e você ainda pode interagir com outros escritores. Para acessar esse canal, clica no link que está aqui na descrição porque é gratuito. E agora que a gente já falou aí como entender voz e estilo, é hora de falar sobre como criar ganchos para manter o seu leitor voltando no livro para querer saber mais. O que será que faz um leitor não conseguir largar do seu livro? Vamos descobrir juntos, mas já deixa sua opinião aqui nos comentários aqui embaixo, ok? Então, número 5,
criação de ganchos. Criar ganchos que funcionem, eu particularmente considero que é algo importante. Nem sempre você precisa de um gancho, tá? Então, peraí, né? O uso dos famosos cliffhangers, que são esses ganchos, ou revelações surpreendentes no final de um capítulo, pode ser uma maneira poderosa de você fazer isso, de você manter o seu leitor no livro. Né? Imagina que o seu detetive finalmente encontra uma pista crucial para perceber, né? Ele encontra essa pista apenas para perceber que, na verdade, ele está sendo seguido. Né? Ele se dá conta disso no final do capítulo. Isso cria uma urgência imediata para o leitor continuar lendo o livro. Então, introduzir mistérios, perguntas sem respostas, também funciona. Essas questões não precisam ser resolvidas imediatamente, porque elas devem instigar a curiosidade do leitor. Por exemplo, o detetive pode descobrir uma pista enigmática, uma foto antiga, que não faz sentido no contexto atual do caso, deixando o leitor ansioso para descobrir o que isso significa. E aí você pode sugerir eventos futuros para manter a antecipação em alta, o famoso foreshadowing, né, em inglês. Pequenas indicações de que algo grande está por vir, isso também pode manter o leitor investido na história. Talvez o detetive receba uma ligação anônima prometendo revelar informações vitais, só que a ligação cai antes que qualquer detalhe seja compartilhado. Outra coisa também que você pode fazer é estabelecer uma sensação de urgência. Isso é bem importante. Isso pode ser feito através de prazos apertados, de perigos iminentes ou até de decisões cruciais que os personagens devem tomar. E o nosso detetive pode ter talvez apenas 24 horas para provar a inocência, né, do amigo dele antes que ele seja preso, criando aí uma tensão palpável. Inserir momentos impactantes que prendam o leitor também é essencial. Esses momentos devem ser memoráveis, significativos, que alterem o curso da história. O famoso plot point, ou, né, que a gente pode simplesmente chamar de virada. Né? Algo que revele algo importante sobre os personagens ou que modifica a direção da trama. Talvez o detetive descubra que alguém próximo a ele está traindo a sua confiança, o que muda completamente a dinâmica da trama. Mas o mais importante, o que mantém o leitor no livro é o leitor se interessar pelo conflito do personagem. Seja por ele se identificar com aquele conflito, seja por ele se projetar naquele personagem, em como aquele personagem lida, né, com aquele conflito e pensar assim, eu queria ser igual a esse personagem. Então gravem isso, né? O leitor se conecta com o livro a partir do momento que ou ele se identifica com o conflito do personagem, ou ele se projeta e gostaria de ser o personagem lidando com aquele conflito. Agora eu quero saber de você qual foi o melhor gancho que você já leu em um livro. Comenta aqui embaixo, compartilha a sua experiência e conta para mim, porque de repente eu vou atrás desses livros aí que vocês sugerem para poder ver como é que funciona esse gancho também. Com isso, a gente chega ao fim aí da nossa jornada de hoje, explorando as 5 coisas que você precisa fazer no primeiro capítulo do seu livro, lembrando que elas são apresentar os personagens principais, estabelecer um conflito envolvente, introduzir os temas centrais da história, definir o seu estilo e criar ganchos irresistíveis que prendam o leitor. Mas não pense que a nossa aventura, a nossa jornada pela escrita criativa termina aqui. No próximo vídeo a gente vai mergulhar no mundo da preparação de texto. Você sabe o que é copydesk? Você sabe se o seu livro precisa de uma preparação de texto? A gente vai explorar como esse trabalho pode transformar o seu livro e deixar ele pronto para conquistar os seus leitores. E se você não quer perder esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like maroto nesse vídeo e ativar as notificações. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar aí esse universo da escrita e da publicação. Até lá!